Assinar. Aí, Ah! Conseguiu? agora sim. Conseguimos. Você tinha me colocado em algum lugar que não estava dando certo. Eu não achava o que eu fiz. É. E como que convida as outras agora? Ah, elas vão mandar o pedido para você e aí você aceita. Nossa, manda o convite aí, Lília. Gente. É duro ter Mas é amiga assim mais doida mesmo. que a gente. É assim mesmo. No começo é assim mesmo. Tá Ai, ai. aprendendo, né? Vem, Érica, põe o convite aí. Agora sim. Oh, Só falta a Érica. Cadê e ela? aí, a Lília. A Lília é lá de São Luís do Maranhão, Kátia. Oi, É, Kátia. prazer, Lívia. Oi, A Kátia é de prazer, São tudo Paulo, bom? né? É, sou de Suzano, São Paulo. Suzano. É, A Érica tá lá em Ribeirão. Ô, isso. Ribeirão. Cadê a Érica? Eu morei em Ela Ribeirão. tá. Aê, que delícia! Aí, aí. Deu certo, tá Oi, vendo? É assim, o primeiro a gente apanha Adorei, mesmo, mas vamos lá. tudo adorei. jóia? Lembrou da Érica, ô, Não, Lília? não conhecia mesmo, não. Gente, que Ela é do alegria, que DLX prazer também, da primeira conhecê-las. turma. Que bom. Prazer. A Leila fazendo essa junção aí da gente, né? Essas duas faz É, tempo que tá no meu pé. ela tava com medo, eu falei, vai com medo mesmo. Respira, não pira e bora. Me fala Pronto. qual que é o tema que eu vou colocar aqui, aí a Leila Aí vocês têm que me convidar. fixa. O que a gente vai Leila, conversar? qual que é o... Deveria ser um bate-papo de mulheres mesmo aqui. A gente Adorei, vai se embolando e vamos adorei, desenrolando. adorei. Vou mandar os aviãozinhos aqui. Manda os aviãozinhos, que enquanto isso eu vou colocar aqui o tema, ó. Você fixa aí. Tá. Convidando aqui o povo do DLX. Fixar comentário. Vocês estão colocando Participar. filtro? Lógico. Eu tô muito Já tô cabelada. bronzeada faz tempo, gente. Ai, Eu já nasci já bronzeada. nasci bronzeada. Gente, eu vou convidar algumas pessoas que estão online aqui. Convida. Bom, vamos começar se apresentando, né? Eu Sim. Vamos começo. lá, vamos lá, vamos lá. Já convidei aqui. Eu sou Kátia Lins, né? Eu tenho um perfil aqui no Instagram, onde eu falo para mulheres, sou terapeuta emocional e cuido de mulheres, cuido de família, cuido de filhos. E é isso. Bom, então deixa eu fazer agora as honras também aqui. Vai. Meu nome é Lilian Lobo, eu estou aqui em São Luís do Maranhão. Conheci essa bênção da Leila através do DLX, da Lorena. Trabalho com coach, com mentorias, palestras. Por formação acadêmica, tenho uma experiência aí de 20 anos como administradora de empresas. E estou nessa jornada aí de aprendizado, de muita contribuição. E eu tenho certeza que a gente tem muita coisa boa aqui para partilhar hoje. Sim. E a Érica? Eu estou morando em Ribeirão Preto, estou viúva, tenho 2 filhos, um estuda lá no Unicamp, a Maria Júlia estuda em Vargem, ainda está prestando vestibular já. E eu morando aqui em Ribeirão, fiz o bom dia para todos que estão chegando.
Estou morando aqui em Ribeirão, fiz o DLX com a Lorena também, conheço a Leila já faz bastante tempo. A Kátia, né, A Kátia? gente Faz se conheceu tempo que a pela gente fala. internet. Isso. Estou escritora, trabalho com mulheres já faz mais de 8 anos, né, com consultoria de beleza. Ajuda E agora as escritora e pessoas. mentora de livros. Isso, Mentora de livros. E ressaltando ressaltando aqui que foi a Érica que me destravou na escrita. E aí, Ai, que pena. Jura? Também. Meu Deus, que delícia saber disso. Volta aí, Li. Volta, Ela caiu, ela falou. Machucou. Aí a Leila, vê se tem convite dela, que às vezes é você que tem que aceitar ela aí. Tá. Eu não conhecia ela, não, era do DLX, ela falou. É, ela do DLX. Que gracinha. Minha turma, é da minha turma. Que gracinha, segunda turma, né? Uhum. Eu te convidei, né, pro DLX. A Kátia precisa você precisa fazer. É Nossa, uma experiência muito boa. você tem que ser minha neta também. Minha chego lá. Minha filhinha. Neta da Lorena, né, Leila? É. Neta da Ai, que bom. Gente, ó, nós temos muitos assuntos, né? E volta a ser a mulheres, né? Ao autocuidado, né? A Kátia trabalha bastante falando de depressão, né? Ansiedade. Todos nós, acho que já passamos por isso. A Leila tem uma facilidade incrível em falar sobre a criança interior, que ela me ajuda demais quando eu preciso. Leila, me socorre! A criança tá precisando de comer chocolate. Tô aprendendo. Minha criança tá precisando de comer chocolate. Ela fala assim, perdoa o seu pai, perdoa sua mãe. Não sei quantas vezes eu falo pra ela assim, ó, quando mais eu perdoo meu pai, mais meu pai faz alguma coisa, eu fico lembrando, ó, perdoa seu pai, perdoa sua mãe. Mas é as memórias que tem que perdoar. Vai voltando, né? A gente vai e é onde a gente vai ressignificando e se posicionando na vida. Porque é muito lindo essa questão de viver nos princípios, né? Sim. Muito lindo. Parece que sai um peso, todo o peso que a gente carregava, os sentimentos aí. Realmente. Quando a gente larga de carregar essa mochila pesada, fica mais leve. A vida Sim, verdade. Verdade. E a Leila, ela me ajuda muito. Toda vez que a gente se encontra no online, né? Eu evoluo de alguma forma, em alguma área. né? Nós vamos fazer nosso evento ainda, a gente vai ter nossas palestras, nós vamos nos encontrar ainda num palco. Uau. Em nome de Jesus. Com certeza. E ela é maravilhosa, eu falo para ela, né? Que ela precisa trazer esse conhecimento dela, essa transformação que ela gera na vida das pessoas para o online, né? As pessoas precisam conhecer o trabalho maravilhoso que ela exerce, né? Esse propósito dela, que é muito lindo e que tem me ajudado muito. Somente aqui, ó, para eu falar aqui na live, tá aqui gravando vídeos, foi ela, gente, que me destravou, tá? Essa mulher aí é responsável por isso. Porque ela é nossa assim, criança... toda timidazinha, mas quando ela tá, ó, trabalhando, ela trabalha muito bem. Está de parabéns o trabalho dela. E eu teimava com ela, eu falava, Leila, você sabe muito sobre isso, você sabe muito sobre isso. Ah, você que é invocada. Ela brigava comigo online. Né, Leila? Tipo assim, é uma briga, maneira de dizer, né? Sim. Ai, capaz mesmo. Eu tinha vontade de perguntar. Eu falei assim, bem, olha o que você tá me falando. Jamais imaginava. Como que você encontrou esse... Sabe assim, aquela entrelinhas, cavucando. Né? E aí a gente vai prestando atenção mais ainda e nossa vida vem à tona. Algo lá da infância e fala, meu Deus, não é possível. Que isso estava me prendendo. Que isso estava me magoando. Que isso estava me atrasando minha vida toda. Sabe o que eu tava pensando antes da gente começar a conversar? É como uma linguagem subliminar que fica lá no inconsciente. É um fio de ouro, assim, um negócio bem visível, assim. Aí aquelas vozes, memórias, elas vêm à tona, assim, subliminar.
E se você não ficar atento, elas que te guiam as suas ações e reações. E enquanto você não cura, volta, né? Vai voltando. Até Às vezes se cura pela metade, assim, não sei maneira de dizer, né? Aí você fala assim, meu Deus, mas isso não tá certo. Aí você, mais um pouquinho que você fica conversando com você mesmo, escutando aquelas vozinhas erradas, você fala, peraí, isso aqui já não vai mais me incomodar, não. Aí quando você identifica e você já reconhece, fica mais fácil. Bom dia, Renata. Renata, ela é uma amiga, parceira minha. Somos sócias aí, né? A gente está montando equipes de treinamento para treinar mulheres. E a Renata aí é minha parceira. Ela está aí com a gente, dando bom dia aí. Bom dia, Rê. Bom dia. Sejam todos bem-vindos, né? E assim, ó, voltando lá aquele assunto, aí a gente se posiciona, né? Até a postura, né? Porque a gente fica reprimida, que é aquela menininha que foi reprimida lá na escola. Eu ficava assim, ó, sabe? Eu conversava assim, né? E você vai não sabendo nem o que fazer não na vida, né? Na verdade, a gente aprende a se posicionar, né? Porque, assim, é medo de falar, né? Medo de ser corrigida, medo de ser julgada, medo de não saber o que está fazendo, medo de não dar conta, medo de não ser capaz. Então, assim, são várias coisas que vai sendo curada, né? E esse é através esse processo é através do trabalho da Leila, tá, gente? Eu vou ser bem sincera aqui com vocês, eu não estou puxando tadinha dela, eu não estou querendo enaltecer ela, mas eu aprendi que a gente dá honra a quem tem honra, né? Então, assim, eu era muito travada aqui no digital, né? Então, faz muitos anos que eu tenho essa conta aqui no digital, que eu trabalho por trás das câmeras. Então, assim, para eu aparecer aqui era muito difícil, era mais posts, e hoje eu estou conseguindo colocar as caras aqui, falar, me expressar, se gostou, gostou, problema de quem não gostar, de quem não quiser me acompanhar, de quem não quiser curtir, entendeu? Então, assim, eu tô fazendo aquilo que eu amo. Quando eu desligo as câmeras, quando eu começo a gravar alguma coisa que eu desligo, aí eu falo, eu quero fazer mais, entendeu? Então, assim. Que legal. É o transbordar, né? É o transbordar, o servir, o ajudar uma pessoa. Você já vai vendo, né? Então, aquilo que era um peso acaba se tornando gostoso, né? Então, assim, é tudo através do trabalho dela. Ela trabalhou muito comigo, então toda vez que a gente marca de se encontrar, a gente começa a conversar com esse jeitinho dela bem calmo que ela tem. Você acha que não vai sair nada dali, né? Mas aí ela fala assim, vamos trabalhar isso hoje? Aí eu falo, vamos, com certeza, estou aqui para isso. E aí ela vai lá, faz, aplica a técnica dela, que é incrível. E assim, gente, você não faz ideia do que eu superei. Do que eu tenho superado, né? E assim, em todas as áreas, financeiro, área do perdão, área de trabalho mesmo, de propósito. Oi, Dani, lindeza, que saudade, meu amor, também. Então, e aí, gente, aí a Érica, né? Vamos falar da Érica, né? A Érica, ela me destravou para escrever, depois que eu conheci ela, eu entendi que eu posso escrever a minha história, que eu posso falar com mulheres e com pessoas através da escrita. Então, assim, eu sempre fui, desde muito nova, eu gostava de anotar tudo no caderno, então eu colocava muita coisa no caderno, e ao longo dos anos foram se perdendo, porque eu não imaginava que aquilo ali poderia virar um livro, né? Mas hoje, tudo que eu anoto, eu digo que isso aqui vai para o meu livro, isso aqui vai para o meu livro. Então, eu já lancei um livro, né, em coautoria com outras mulheres, com 15 mulheres. Parabéns. E já estou vendendo o meu livro, né? Mas agora o próximo projeto é lançar um livro meu, eu sozinha, contando a minha história, contando tudo que eu passei, esse processo de depressão, de crise de ansiedade, de crise existencial. A jornada desse encontro do meu propósito. Então, assim, são duas mulheres incríveis, maravilhosas. Ainda hoje pela manhã, na minha live, eu falei sobre isso, sabe? Então, assim, Deus é muito maravilhoso que trouxe vocês aqui para falar sobre isso, sobre propósito. Amém.
né? Quando a gente não tem o nosso propósito, que a gente não exerce ele, o vazio que a gente sente, a angústia que a gente sente, que nada preenche, mas quando a gente encontra ele, a gente tem vontade de sair da cama, de se levantar todos os dias, porque a gente sabe que a gente vai levantar para transformar vidas, né? Que através da gente, vidas, mulheres serão curadas. Então, assim, eu só tenho que agradecer a vocês, tá? Porque se hoje eu estou aqui, vocês contribuíram para isso. E todas as pessoas que têm passado na minha vida, a Dani que está aqui, ela me ajudou muito em momentos assim que eu chorei nos braços dela, que ela me abraçou, que ela falou, vamos lá, você precisa fazer, você é capaz. Então, assim, gente, mulheres que geram milagres. Tem que andar. Ô, Kátia, você tá falando isso aí? Assim, que motiva a gente, né? Ô, Kátia, você falando assim, todas as vezes, porque assim, não são todas as pessoas que têm a prioridade de escrever um livro. Então, assim, todas as pessoas que foram chegando até mim, faz um ano que a gente se conhece praticamente, né? A Leila já faz um pouquinho mais. Eu indico vocês. Eu sempre falo, vai lá, conversa com a Leila, vai lá, conversa com a Kátia. Mas, assim, as pessoas não têm essa prioridade de escrever livros e também, às vezes, tem medo de saber sobre elas mesmas. Eu não, eu quero saber, doa o que doer. E se você esconder de mim, eu sou capaz de entender que você está escondendo de mim. Eu desculpo, porque eu descobri no DLX meus 3 poderes. E um deles é a percepção, viu? Então eu percebo. Sabe assim, a pessoa que às vezes fica assim, não vou te falar não, senão eu vou te magoar. Não, se falar isso pra mim, aí você tá perdido. Eu preciso saber. A gente precisa ter a autorresponsabilidade e saber que vai doer, mas é pro teu bem. É pro meu bem. Então, assim, se você falar alguma verdade pra mim, nossa, às vezes eu vou ficar morrendo de vergonha. É nisso que a gente às vezes melhora. Sim. Então, você ter né, um posicionamento aí de saber que você tem algo que precisa ser né, valorizado em você, mas também você tem... A Leila falou, fala mais perto do microfone, por favor. Baixo. É que eu falo baixo também. A Noemi, que gracinha, ela entrou aqui. A Noemi do L. E aí, então, quando você escuta algo de verdade de você, você tem uma postura de falar assim, meu Deus, eu preciso saber mais sobre isso e me corrigir, me ressignificar. Então, é onde às vezes a gente fica depressivo, fica ansioso, porque às vezes a gente nem sabe por quê. E quem sabe? A Kátia sabe falar sobre isso também. Então, assim, às vezes eu falo assim, meu Deus, por que eu tô assim? Vou lá fazer uma pergunta. E eu abri um grupo um dia, né? E nós colocamos várias mulheres ali. Então, assim, era muita dor. Muita dor. E nós, mulheres, assim, nós temos dores, mesmo casadas, solteiras, viúvas, desquitadas. Todos nós que passamos algo lá na infância. Nós passamos algo na infância que trouxe nós chegar. Aqui a gente deixava de escrever um livro, deixava de ser mentora de livros, deixava de ajudar as mulheres, deixava de fazer algo. Então, a gente levava títulos, né? A gente, às vezes, algum título, a gente... assim. Então, falavam de vocês, ou de nós, deram títulos para nós, e aí, o que aconteceu? Nós ficamos achando que nós éramos algo que alguém falou. Uhum. E aí, minha professora lá atrás me bloqueou. E aí, eu fiquei sem me comunicar bem, me expressar bem. A minha escrita, meus livros ficaram guardados. Oi? Você tomou como uma verdade. Como uma verdade. Você escuta e você fala assim, eu não sou ninguém, né? Minha professora falou, porque a autoridade, uma professora, é a autoridade um pai, a autoridade uma mãe. Uhum. E aí você vai ficando acolhida, vai ficando em depressão ou ansiosa, e você não sabe o motivo por que ficou. E aí deixa de escrever um livro. E aí, mas lá na frente, quando você entende seu chamado, você vai escrever sobre isso. Para ajudar outras mulheres. A sua experiência de vida. Aí muitas vezes você quer escrever, mas não entende porque não consegue. É por causa dessa... Não consegue ficar presa. Por quê? Porque a sua criança interior está lá ainda achando que a professora falou, a memória está lá impactando sua vida, impactando e travando, porque aquilo lá fica forte, né? Fica. E fica travando porque você acredita que aquilo lá está
você estima aquela sensação que você teve, aquela dor? Você falou estima, é bem isso. Tem pessoas que guardam com uma coisinha pra Guarda, si. eu tava super guardando. Minha professora falou, você não tem educação, não? O que mais meu pai e minha mãe tinham era falar para eu respeitar as pessoas, ter educação, não faz bagunça, respeita as pessoas, espera a pessoa falar. Uhum. E aí você vai guardando. E aí quando você consegue falar, é até um exagero, porque você não entende Parece por que que não é está acontecendo verdade. aquilo. Um euforismo, algo assim que você fala, nossa, agora eu posso falar. Mas aí você vai falar, você vai se atropelando, falando tudo errado. Eu falar errado, que eu falo assim, é comunicar, né? Comunicar errado, expressar errado, né? É isso mesmo. E você falando aí, Érica, eu tenho um e-book que eu lancei ele faz pouco tempo, que fala assim, mulheres que se calam. Nossa. Eu cheguei a ler, né? Eu acho que você me enviou para eu... Não, aquele ali é a cura da alma, né? Aí esse já é outro. O primeiro, né? A cura da alma foi o primeiro. Esse já é outro. É mulheres que se calam. E é exatamente o que você está falando, né? Que a gente abafa nossas emoções, nossos sentimentos. A gente se cala para tanta coisa que dizem a nosso respeito. E isso é que adoece a alma, né? Porque o marido, às vezes, não fala para evitar, né? Não fala para evitar confusões, para evitar brigas. Sim. E aí, desde muito pequena, você vai sendo instruída a se calar. A criança não pode falar perto dos adultos, a criança não pode responder, a criança não pode fazer pergunta, a criança isso. Então, desde muito pequena, você é instruída a se calar, a não expressar seu sentimento, a não chorar, né? A não dizer o que você está sentindo, a não colocar para fora suas emoções. E aí você vem trazendo isso durante a sua vida e aquilo ali. Aí o patrão te cala, os professores te calam, não te dão direito a falar, porque você não sabe se expressar, não sabe expressar. E isso vai cada vez mais trazendo aquela dor, aquela angústia de você nunca saber se colocar nos lugares que você chega, né? E aí eu escrevi esse e-book, mas eu escrevi ele falando muita coisa sobre mim, porque eu passei por esse processo de calar, sabe? Eu passei por um processo tão duro de calar que eu falava com um amigo imaginário, eu falava com as paredes quando eu era pequena, porque eu não tinha ninguém para falar e quando eu falava, as pessoas falavam, cala a boca. Criança não pode falar perto de adulto, criança isso, criança... Então assim, você vai criando aquilo ali. E isso adoece a tua alma, adoece o teu espírito, adoece as tuas emoções, e aí quando chega na fase adulta, você não sabe o que fazer para se libertar daquilo. Aí que vem a sensação de não merecimento, né? Sim. E aí é quando chega a Leila na sua vida, né? Que destrava tudo isso. Nós já conversamos esses dias para trás sobre roer unhas, ou a pessoa que fala com a mão na boca, ou a pessoa que às vezes fica se mordendo, né? Eu já ouvi por causa de algo que foi bloqueado, ela não fica quieta, não fala. Sim, cala a boca. Quer calar e é uma forma de uma forma de calar a boca, né? Aí você se maltrata. Se pune. Se pune. Ou tentava falar e apanhava, ou algo assim. Ou uma vez que aconteceu. Tipo assim, você foi falar algo e acharam que você estava falando era exagero. Não. E, tipo, não tô falando só comigo. Eu tô falando assim, algo falando de roer unha, pode ser que seja de calar a boca. Mas assim, muitas mulheres às vezes vão escrever o livro na hora de conta histórias. Sim. Conta histórias que acontecia e foi travada por muitos motivos. Sim. E vão acontecendo. Então, são depoimentos de pessoas, né? Testemunhos aí de longa data. Tudo que passa na infância. Pessoa escrevendo o livro. Dos 0 aos 7 anos e dos 7 aos 14 é onde tem muitos bloqueios. Crenças e bloqueios a rodo.
Dores e dores e dores e dores Eu acho demais. que essas são as mais difíceis, porque fica ali meio que escondido no inconsciente. Aí você acha que não tem nada e tá ali escondidinho. Que é aquela imagem do iceberg, né? Que tem Só a pontinha do ver a iceberg e lá pontinha. embaixo tem um monte de coisa. Justamente. E agora, dona Leila, que faltou você se apresentar. Fale aí pro Sim. povo que é Leila, o que Leila faz, qual o seu trabalho, seu propósito, que é lindo. Então, eu sou a Leila, tenho 43 anos, moro em Guaraçaí, interior de São Paulo. Sou casada há 23 anos, tenho uma filha de 6, vai fazer 7 esse mês. E essas minhas amigas lindas querem que eu desbloqueie outras pessoas. Monetiza o propósito. Ajudando. Não é querem, né? Porque você já Você desbloqueia, mas você tem essa... É monetizar o seu propósito agora. É um propósito de vida. Isso. Você ajudar outras mulheres, né? E vocês Exatamente. falavam e eu falava, onde que eu estou vendo isso? Aí vamos seguir o fluxo. Érica, esses dias eu postei uma foto no meu perfil, lá no feed, eu e meus 3 filhos, né? E aí a gente se encontrou essa semana, né, Leila? E aí ela começou a ler os meus filhos, você acredita? Ela olhando para eles na foto do meu perfil, e aí ela começou a falar coisas deles que só uma mãe conhece, né? E ela foi falando, eu falava assim, cara, não é isso mesmo. Aí ela, esse aqui é assim, assim, assim. E essa é assim, assim. Aí eu falei, cara, você tá falando deles? Ela falou assim, aí ela fez assim, eu tô aqui com a foto deles no seu perfil, olhando. E ela olhando eles e lendo. Aí eu falei, eu já falei com meus meninos, eu digo, ó, vou marcar uma sessão com a Leila, que os 3 vão passar com ela, para destravar algumas coisas aí, para alavancar na vida. Porque assim, eu sou terapeuta, mas como todo mundo sabe, terapeuta não pode cuidar da família, né? Então a gente sabe que todos nós temos alguma coisa para ser tratada, né? Então, assim, conforme eu tive essa dor, eu gerei dor. A gente tem que ter consciência disso, né? Infelizmente, essa é a realidade. Eu gerei dores nos meus filhos, inconscientemente, né? De acordo com as minhas dores, que eu não sabia lidar com elas. Então, eu sei que hoje, do jeito que eu me cuidei, que eu me tratei, eu pensei que eles precisam também disso, né? Sim. E aí eu já falei com eles, eu digo, ó, vou marcar uma sessão cadeira, porque ela sabe tudo de vocês, ela vai resolver essa situação. O corpo explica, ela sabe como que você tá com o braço assim, você tá com a cabeça baixa. E eu fiquei assim, eu fiquei passada, porque ela descreveu os 3. Ela simplesmente descreveu os 3. Em questão de comportamento, de atitudes. E ela foi falando assim, eu digo, meu Deus, quem é essa mulher? É mãe dos meus filhos? Não, não é as mães dos meus filhos. Teve uma amiga que falou assim, esses dias, você é mãe de nada? Mas tipo assim, é muito importante o seu trabalho, né? Por que eu tô falando isso? Porque eu sei que tem muitas mulheres precisando desse seu propósito, né? E você tem que se despertar em relação a isso, porque a melhor coisa que tem na nossa vida é a gente exercer o nosso propósito, é a gente se dispor a fazer aquilo que a gente foi chamado para fazer, é a gente transbordar na vida do outro, como a Érica já falou aqui, e ver vidas sendo transformadas através daquilo que a gente faz, né? Então, isso é muito bom. E eu sei que você tem consciência disso, você só tá... É porque, assim, quando a gente começa a caminhar é assim mesmo, a gente não começa andando. A gente começa, né? A gente começa engateando, né? Então, assim, e também no processo que a gente aprende. Deus capacita a gente no processo, Ele quer a gente em movimento, né? Tá tudo, às vezes, tá tudo ruim, meu Deus, o que eu vou fazer? Olha lá, o que está acontecendo? A gente se faz essas perguntas mesmo. Acho que ela quis dizer assim, o que está acontecendo é sobre... A live? O que está acontecendo? A Renata colocou aqui, ó, por isso é importante nos reconectar com a nossa criança interior para trabalhar essas crenças de infância
que trazemos para a nossa vida adulta. A Renata também é uma pessoa que ela fala muito sobre criança interior, ela está lançando aí um projeto de desafios lindo no WhatsApp, né? E ela também fala muito sobre isso, e eu tenho aprendido muito com ela também, né? E é maravilhoso isso, gente. Maravilhoso a gente destravar. E escrever um livro, tá vendo? Quando a gente está escrevendo um livro, a gente se autoconhece, a gente se auto-perdoa, você acaba perdoando as pessoas, porque ao longo do caminho você vai lembrando, né, o que aconteceu na sua vida, você vai, mesmo sobre um tema que você domina, a hora que você vai, como que você chegou até entender que esse título aí você domina? O que aconteceu para você chegar até entender isso aí? E por que você vai escrever um livro? Gente, eu tenho muitos livros escritos, engavetados, um monte que eu já taquei fogo em folhas, né? E aí, o meu primeiro livro guardado, o segundo livro é o meu primeiro livro, que vai ser primeiro que o primeiro. O segundo livro vai ser primeiro que o primeiro. E os outros. E quando a gente escreve um livro, nós não temos só um livro. E aí, quando você vai descobrindo, opa, peraí, eu domino essa parte. Nossa, eu lembro o que eu vivi no meu casamento. Nossa, eu sei sobre cuidar de mulheres que já passaram por isso. Gente, é livros e mais livros você vai ter na enciclopédia. E quando você lembra da sua criança interior, junte a nós, né? É o que mais tem de título e capítulos e livros e livros. Por isso que o escritor está sempre escrevendo, né? Ser autor é diferente de escritor. Escritor todos nós somos. Agora, quando lança um livro, que você ajuda uma outra pessoa, chega ao outro lado do mundo, né? Você está ali ajudando o próximo. Aí a vida... Aí, o livro acaba te lançando, não é nem você que lança o livro, né? O livro que te lança. E tem que se apegar a Deus, gente. Sem Deus, a gente nada vai, né? Nada flui. Porque ali, Deus estava sempre cuidando de você. Você fala assim, meu Deus, eu passei por isso. E como assim? Eu me superei. Então, quando você sai do ponto A para o B, os seus resultados, as pessoas querem saber dos seus resultados, elas não querem saber do que aconteceu na sua vida, né? Pouco importa, de repente. Isso que eu ia te perguntar, tipo, como que a gente decide, assim, qual o título, como que vai pela inspiração? Não, porque... Você vai decidir o que você vai escrever no livro. Porque a hora que você vai escrever seu livro, os detalhes, você vai estar falando com Deus. Não é tudo que você falar para Deus que você vai colocar no seu livro. Aí o que você vai deixar de mensagem, né? Nem me faz escrever o livro. Preciso escrever o meu. São vários para escrever, né, Kátia? Lá, vai indo de cada vez. Vários. Então, assim, Leila... eu puxo você decide a orelha dela direto, que ela tem que escrever o livro dela. A biografia, não necessariamente tudo que você escrever na biografia você vai colocar no seu livro, mas isso, quando você escreve para Deus, os detalhes com Ele, é onde você vai se auto-perdoando, se autoconhecendo. É um silêncio aí que tem uma com você. Conversa, então. Uma conversa, você com você mesmo. Então, isso vai acontecendo. Milagre, transformação, cura. Uma cura enorme na vida. Oi, Diana, tudo bem? Várias pessoas entrando aí do DLX, olha a nossa família DLX chegando. E aí, então, você vai se transformando, né? Vai trazendo ali remédio para você, e você transforma isso em mensagens, e essas mensagens vão ajudando o próximo. Sabe o que eu percebi também? É que quando a gente vai escrevendo, quando a gente vai colocando no papel, ou a gente vai colocando no computador, o que eu senti muito, né? Porque o meu primeiro livro em coautoria é só um capítulo, mas o meu e-book, eles são 87 páginas. Então, assim, o que eu percebi muito é conforme a gente vai escrevendo, a gente vai se curando. E o que é mais incrível, a gente visita lugares que estavam esquecidos dentro da gente. A gente começa a lembrar de coisas
que a nossa mente não lembrava. Então, assim, você começa a ir a lugares que você fala assim, caramba, eu não lembrava disso, eu não lembrava que eu tinha passado por isso, eu não lembrava. Então, assim, coisas que a mente faz você esquecer. E quando você começa a escrever, colocar no papel ou digitar no computador, você começa a visitar esses lugares que estavam lá escondidos, esquecidos dentro de você. E aí começa o processo de cura de novo, né? Quando você pensa que você já estava curada, você vem se curando de novo. Isso. E aí você descobre habilidades, você descobre habilidades, descobre ali um propósito, a sua real identidade. E aí você vai formando aí livros e livros e livros, e você fala assim, mas por que eu tenho que ir primeiro para a biografia? Porque essa questão de se autoconhecer é onde você vai depois falar assim, nossa, agora eu consigo escrever um livro de receita, consigo escrever um planner com dicas. Então, tipo assim, começa com a autobiografia e aí, a partir disso, você... Não necessariamente. Encontra um tema, Não necessariamente. Aqui eu gosto de indicar a biografia por isso mesmo, porque eu vi o quanto foi importante para mim, o quanto eu vejo o quanto é importante para as outras pessoas. Tem gente que não quer escrever da pessoa mesma, mas sabe escrever de outra. Ah, mas Érica, eu tenho coisas aqui para contar que eu vou pôr nome, é perigoso. Ai, uma fulana da minha família vai me processar. Use outro nome. Conte histórias. Olha, minha amiga veio e me contou. Tem como contar histórias. Não precisa ter medo, entendeu? Porque aí tá um medo também. Por que tá com medo? Porque tem algo ali a ser curado. Por que não quer escrever o livro da vida dela? Tem medo. Os medos que estão guardados. O medo de expor, a necessidade de aprovação, a autoimagem. As depressões da vida, a depressão na vida, a ansiedade na vida que causa vergonha. Não é, Kátia? A Kátia consegue me ajudar nisso agora. E aí, escrevendo sobre isso daí, às vezes você talvez vai descobrir que não precisa colocar em um livro, deixa ali, e a partir disso você tem título. Por exemplo, apanhei do meu pai. Meu pai já me bateu com correia de motor, por exemplo. Sem eu precisar, sem ter culpa de nada. Vou colocar isso ali, eu vou estar expondo meu pai, vou estar me expondo, eu tenho vergonha de falar isso. Tem vergonha? Como que eu vou falar? Como eu vou falar isso? Ah, tem vergonha? Tá. Então, você escreve para Deus, aconteceu isso comigo. Mas qual é a mensagem que você tira? Aí você pode contar uma história, olha, na história de vida aconteceu que quando eu estava estudando, aconteceu uma briga na escola e duas amigas se brigaram por causa de um estojo. Eu não vou falar que a menina me bateu porque eu não emprestei um estojo para ela. Para Deus eu conto. Para vocês estou contando que eu sarei. Coloco no livro ou não? Não há necessidade. Mas tipo assim, essa menina me fez mal. Opa, peraí. Ela queria algo meu. Depois, hoje eu entendo por que às vezes eu não empresto alguma coisa minha para outra pessoa. Né? Um livro, por exemplo, eu não empresto meus livros para ninguém. Mas chinela havaiana tem passagem de graça na minha vida. Apanhou com chinela havaiana? Ou você só tinha chinela havaiana para andar? Depende de histórias das pessoas, história que você viveu. Tem sua história. Algo que alguém te contou, impactou. Então você não precisa contar que foi com você. Mas aí, por que você é assim? Olha, se acontecer isso com você, fala. Eu não falo, vamos supor, apanhei à toa. Pai, olha, o senhor me bateu. Não era pra eu ter apanhado, eu não tenho culpa nisso. Diálogo. A gente não tinha diálogo, né? O pai olhava pra gente, a gente já tinha que se posicionar. Ai, Cris. E às vezes você fica com vontade de falar, ensinar outra pessoa e não sabe o como. Precisa ter uma mentora. Em todas as áreas da sua vida, eu indico, tenha uma mentora para algo que você não sabe se curar. Eu não sou sobre criança interior. Eu sofro quando eu entendo. Eu quero voltar lá para a minha criança interior e eu não entendo. Eu quero estar lá conversando, entendendo esses assuntos.
Tá, eu consigo sozinha? Consigo escrevendo, falando com Deus. Porém, eu preciso de alguém para me ajudar a falar, olha, Érica, você viu? Por causa disso, aconteceu isso. Tá? A Leila mesmo falou 1000 vezes comigo já de algumas coisas que aconteceram, que eu falava, ah, tá. E realmente. Aí vem a Kátia e fala, depressão é assim, ansiedade é assim, entendeu? Então, alguma coisinha, você até sabe o básico, o raso. Mas quando você vai lá voltar, às vezes uma pessoa de fora tem uma visão diferente e te dá clareza do que você está precisando. E às vezes também a pessoa tem a técnica certa que aplica, né? Que faz o acontecer, né? Traz a transformação. É isso, isso que mentores é isso, gente. Mentores é aqueles que aplicam a técnica certa que você precisa. Entende? A Nani vai vender o livro dela já, vai querer dar, não. Vai presentear na época certa. Ela já escreveu o livro dela? Ela vai presentear na época. Ela não empresta, ela já dá para não se frustrar. Ai, quando tu fazer isso? Nossa, eu tinha uma raiva de prestar livro e ninguém me devolver. Nossa, que nervoso que eu tinha. E você falando aí, Érica, sobre livros, aí a Leila perguntou como começar a escrever um livro. Gente, você não acredita que todas as vezes que eu dou algum capítulo ao meu livro, porque a gente não escreve tudo de uma vez, né? A gente vai escrevendo aos poucos. Eu mesmo sou assim, eu estou escrevendo o meu aos poucos. Então, assim, todas as vezes que eu preciso acrescentar alguma coisa, não é de mim. Alguma coisa me incomoda, e aí começa aquela angústia dentro de mim, aquela angústia dentro de mim, aquela angústia dentro de mim. E aí eu fico procurando, eu digo, caramba, da onde está vindo isso? Porque a gente sempre tem que investigar da onde está vindo aquela emoção, aquele sentimento. E eu começo a investigar da onde está vindo isso, da onde está vindo isso. Aí eu falo assim, eu já sei o que eu tenho que fazer. Aí eu vou lá, eu pego o meu caderno, eu pego a minha caneta, eu sento num lugar reservado, longe de todo mundo, que não tenha muito barulho. Geralmente isso acontece mais à noite, quando eu estou sozinha, né, que a casa está em silêncio. E aí ali eu começo a colocar as emoções para fora. Então ali eu vou me esvaziando, sabe? Tipo assim, é quando a coisa já está muito cheia, que você precisa esvaziar, aí aquilo começa a incomodar dentro de você, e aí você começa a escrever, começa a esvaziar, esvaziar, esvaziar. Só que aí eu esvazio contando a minha história. Então, cada vez que isso acontece, eu conto um capítulo da minha história, entende? Só que aí tem um limite. Eu acho engraçado isso comigo, porque quando já tá vazio, aí eu paro assim de caramba, não tem mais nada para escrever. Aí ali eu fecho meu caderno e acabou. Aí depois vem outro acontecimento. Então, assim, comigo acontece assim, né? Não vou dizer que é todo mundo que é assim, mas comigo é assim. Não. É quando eu preciso esvaziar, é que vem essa sensação, esse sentimento. E aí eu preciso pegar um papel, uma caneta, começar a escrever e colocar no papel. E aí... como a Leila me fez a pergunta, acho que eu não fui direto ao ponto nessa questão. Olha, o dia quando eu conversei com você, você já pegou e já fez, né? Olha lá, ó, deixa eu só responder isso aqui para a Nani, ó. Ela também tem nomes dos livros não desenvolvidos. Então, anota, tem um caderno. Eu falo assim, gente, tem que ter um caderno da gratidão, porque geralmente o caderno ali é onde você vai escrever. A questão o caderno das emoções, eu falo, é o caderno das emoções. Caderno da gratidão, caderno dos sonhos, né? Você vai dar um nome aí. Então, assim, você pode colocar no Google Drive, né? No Google, você vai escrever um e-mail. Então, mas assim, entra ali e escreva. Você pode pegar o celular e mandar áudio para você mesmo, né? No bloco de anotações. Então, tenha um grupo aí com a sua mentora de livros, no caso, vai escrever comigo, coloca ali um grupo Kátia e Érica, Leila e Érica, entendeu? E vamos trabalhando isso. Por exemplo, você vai montar isso no WhatsApp, então. Aí você vai lembrar de algo, você manda um áudio ali. Ou no próprio WhatsApp tem o microfone, então você transforma em texto, você transcreve, porque eu também sou ghostwriter. Então você vai falar assim, Érica, eu vou só te mandar áudios. Então, na hora que ela me mandar áudio, eu transformo em textos para ela, certo? Para quem precisa. Então, isso vai formando o livro, mas pode ser que fique aleatório,
Ou se você falar assim, não, vou começar, então tá, do 0 aos 7 anos, você pode fazer, lembrar de algo que os seus pais te contaram na gravidez, né, sua mãe. Peraí, só um minutinho, uma mensagem aqui. Aí, por exemplo, você vai escrever na linha do tempo, na sua linha da vida. Então, pega lá, gestação, 0 aos 7 anos, dos 7 aos 14, 14 ao 21. Então, você vai fazendo assim uma linha cronológica para você não se perder. Porém, a gente vai lembrar de algo que aconteceu lá com 18 anos e você vai querer colocar lá fora de hora. Não, fora de ordem não tem problema, entendeu? Mas você vai estar lembrando de tudo. É um passo a passo para você não se perder. Isso aqui é mentoria top agora. Sim. E assim, e a questão de se esse caderno da gratidão, eu falo, gente, procura um momento. Acorda 3 horas da manhã? Você funciona de manhã? Você funciona antes das 4? Antes do Pablo começar 4h59, tomara que ele não escuta isso, eu já acordava primeiro que ele. Porque há 40 anos, 47 anos atrás, né, eu já nasci querendo ser escritora de livros. Então, há 40 anos atrás, quando eu comecei na escola, eu já queria colorir do meu jeito, fazer meu mastermind. Minha professora chamou atenção, que eu estava me juntando com mais turma no prézinho, já somos em 4 crianças. Imagina, já amava. Imagina eu querer juntar com mais crianças ainda. Meu mastermind era top. Network, minha filha, onde eu vou, faço amizade. Então, assim, eu já tenho esse negócio. E aí veio uma pessoa e me tirou do meu chamado. Então, Deus está me capacitando. E você vai escrevendo isso, até bom que eu estou escrevendo aqui, ó, através de live você escreve um livro, o que eu estou falando aqui vira um livro com a gente. Sim. Um capítulo, certo? Né? Uma mentoria, uma palestra. Então, através de... Tem muitas formas de escrever um livro. A pessoa fala, mas eu não tenho paciência de ficar escrevendo. Então, o primeiro momento com Deus, antes de você... Qual momento você funciona? A Kátia já falou ali, deu uma dica. Antes de dormir. Antes de dormir, ela funciona melhor. Então, ela vai escrever algo ali. Ela fala assim, nossa, o que eu passei durante o dia? Lembrei de algo, vou escrever aqui. Alguém me falou alguma coisa, eu fiquei magoada. Vai entender o sentimento. Nossa, a pessoa me falou alguma coisa, mas, nossa, destravou aqui, tive um insight, virou a chavinha, como diz a Lorena. Né? Então, a gente vai acontecendo algo. Se não é verdade, se não faz sentido guardar. E isso, porque não é tudo que a gente precisa, né, lembrar. Mas assim, se você for colocar tudo que você já fez durante o dia, e aí, mais esse caderno, guarda lá o ano que vem, no próximo ano, né? No dia do meu aniversário, ano passado, eu lembro tudo, porque foi no dia do meu aniversário, veio Tiago Rocha, Nésio Monteiro, né? A Lorena fez um evento, eu consigo lembrar, teve festa, né? Foi uma festa no dia do meu aniversário, nunca vou esquecer. Então vira um livro, vira um capítulo top, né? E aí a gente fala, nossa, mas o Nésio me falou algo lá quando eu fiz uma pergunta, então eu guardo isso. Eu falo, as pessoas não querem escrever livro, não é prioridade. Não é. Naquele momento, quando eu estava começando a ser mentora de livros, né, não era prioridade para muita gente. Então, paciência. Abre um grupo com um valor simbólico, um valor de comprometimento, e ali você vai, a Leila, a Kátia pode fazer isso, abre um grupo ali de comprometimento, sobre criança interior. Então, monetiza esse propósito teu com um valor mínimo. Faz um grupo, as pessoas não vão querer. Então, faz um grupo de transbordo, depois na hora que você vê que está precisando subir de nível, você já começa a cobrar. Fica quem vai conseguir, quem quer seguir isso. É a sua tribo, né, que a gente fala. Eu já tenho um grupo no WhatsApp, até de transbordo. A Leila está lá no grupo, né, Leila? Você está lá no grupo, né, mulheres que geram milagre. Eu não monetizo lá, eu coloco as mulheres lá, mas aí eu ajudo ela todos os dias com questões terapêuticas, né? Isso, aí você faz aí você forma um grupo e fala assim, pega o link, coloca lá dentro daquele pessoal, eu tô abrindo aula no Zoom, 4 aulas, né, uma por semana, com um valor simbólico de comprometimento. Quem aceita vir nas 4 aulas de sábado, 5 da manhã, exemplo. Domingo, 7h30 da manhã. Então, aí vai ser
4 aulas, pronto, fechou ali. Então, vem as pessoas que quer subir de nível, quer para um próximo nível. Ela tem que aprender mais sobre isso, né? Ela quer aprender não mais. quero que... Tô lá no grupo eu tenho um grupo de comprometimento, grupo de transbordo, que é de leitura de livros. Tem gente que não gosta de ler, mas gosta de ouvir. Então, vai lá. Aí eu vou lá, coloco um link que eu estou fazendo um grupo, monetizando o meu propósito, que é ensinar a escrever livros. Quem quer escrever livro, vem comigo. Quem não quer, vai aprender sobre criança interior, vai aprender sobre ansiedade, depressão. Vão se espalhar. Só que quando está escrevendo um livro, eu indico para aprender com a Leila, com a Kátia, porque vai precisar. Vai chegar um momento que você não quer, você quer fechar o livro e falar assim, eu não quero mais saber disso. Isso está me doendo. Não vai escrever. Com certeza, não vai, porque vai doer. Ela para. Físico, né? Eu tenho muitos clientes em livro em aberto e não terminam. E não vem me falar que não vem me falar que não dói, que não dá depressão, que não dá ansiedade, porque tá a Kátia aqui que dói para me falar. Dói. Eu já chorei muito escrevendo, já chorei muito. E quando você chora, a gente vai revivendo, né, aquela cena, é como se a gente estivesse dentro dela de novo. Então, assim, é muito real. Ao mesmo tempo que você vai se curando, mas você vai revivendo aquilo. Então, ainda dói, né? Então, eu já chorei muito. Já chorei muito escrevendo. Entra em algum grupo, manda direto. Ela vai entrar. Com todo prazer, né? Isso é muito importante. Gente, isso é ótimo. Quando o primeiro passo é decisão. Decidiu escrever o livro, o resto, como? É com Deus. Recursos aparecem. Quando eu falo isso, as pessoas não conseguem me entender. Gente, eu já ganhei, a Cris não está aqui, mas eu já ganhei processo editorial completo, total. Eu já ganhei mentoria gratuita. Então, existe, quando você decide algo na vida, decidiu. Gente, eu decidi mudar da minha cidade em 2 dias. O DLX me fez um super bem. Eu falei, Lorena, tá me acontecendo um monte de coisa. Em 2 dias, gente, eu peguei minhas coisas, mudei de cidade. E Deus vai te pondo, Deus vai te ajustando, Deus vai te ajudando. É tudo por Deus. Então, assim, quando você falou pra mim, Kátia, que sentou aí num cantinho para escrever, foi à noite, então você se encontrou. Ah, tá todo mundo em silêncio, eu quero também no meu silêncio. Ali, vem. Deus vai te ajudando. Você não vai estar sozinho para escrever um livro. Se te conforta te falar isso, eu vou falar que não faz livro sozinha. Não escreve livro sozinho. Gente, é Deus junto, Espírito Santo ali. É sem interferência. Eu faço sempre um quadrado, um triângulo assim na minha mão. Eu vi um vídeo falando você. Aí, quando vem a inspiração, Deus, é uma coisa que incomoda. E aí, quando você fecha o livro, e quando você vai ler depois, essa decisão, quando você toma essa decisão, seu coração fica balançado, fica queimando, tem que escrever isso. Quando você vai abrir o livro aqui e fala assim, meu Deus, fui eu que escrevi isso. Aqui, ó. Exatamente. Aí fala assim, caramba, de onde saiu essas coisas? Não, para começar, se te conforta também, a foto vai ser horrível. O que você escreve, fala assim, meu Deus, não poderia ter sido diferente. Aí você escreve alguma coisa que fala assim, nossa, que benção, eu ajudei as pessoas a entender como que cuida da pele. Eu dei aqui dicas. Ai, que lindo isso! Eu fiquei apaixonada no meu livro também. Ao mesmo tempo eu xinguei um monte. Então, acontece, gente. Não vai ser legal. Oi? Seu livro ficou pronto? Já. Você não recebeu ele ainda na sua casa? Não. Eu já recebi o meu. Ele é lindo, esse livro. É lindo, lindo. Você tá brincando? Não. Então, aí, gente, aqui no meu livro, esse é o de 14 mulheres e um propósito. Tá. Eu vou te mandar. Nossa, eu vou pôr na minha... A gente ficou de conversar e acabou que não conversou. É muita coisa, né, pra gente. Eu já tenho então, e aí,
E aí, você não fica feliz da vida com tudo ali, não é, Kátia? Sempre fica algo, alguma coisinha. Ali o Cris, ó, nosso amigo. Cris é top também, ô Kátia. Às vezes Oi, Cris. Às vezes eu vou lá no meu e-book, né? E eu olho assim, eu digo, caramba, eu acho que eu deveria mudar alguma coisa aqui. Mas eu digo, não, porque essa foi a mensagem do momento. Então, é essa mensagem que alguém está precisando ouvir. Então, se você fica mudando, você vai modificando aquela mensagem que foi trazida para você naquele momento. Então, assim, é aquilo ali que você recebeu, foi aquilo ali que você colocou no papel, é aquilo ali que tem que ser. Se vier outras coisas, já é para outro livro, não é mais para aquele, entendeu? Então, assim, meu primeiro e-book, A Cura da Alma, ele foi bem basiquinho, né? Que foi o que vocês leram. Então, assim, dali eu tirei muita lição, corrigi muitos erros. E esse agora que eu fiz, ele tem 87 páginas. E eu falei, caramba, eu preciso parar, porque senão isso aqui vai para onde? Então, assim, guardei mais coisas para o próximo, né? Porque senão fica uma coisa muito longa, muito extensa, que as pessoas... Né? Mas assim, ele tá tão maravilhoso que eu me pego lendo e relendo ele. E aí eu falo assim, eu acho que eu vou acrescentar alguma coisa, mas aí algo dentro de mim fala, não, a mensagem é essa. Se você tem outra coisa, você tem que ter... Lança que é seu filho. Então, assim, se vier outras coisas, você tem que ter, assim, a clareza que é para outro lugar, não é para aquele mais. Aquilo ali está fechado, aquilo ali é aquilo ali. É aquilo ali que vai falar com as pessoas que precisam ouvir o que está ali, que precisam ler, na verdade, né? Então, assim, vai vir vários livros, que nem a menina falou aqui, que eu vi que ela falou que tem vários livros, né? Precisa escrever, só que ela não escreveu ainda. E se eu colocar no papel, já tem uns 4 livros, né? E cada um tem um tema diferente, de fases diferentes da minha vida. Então, todos esses livros, eles não são contados com a história de outras pessoas, eles são contados com a minha história. A sua única e verdadeira história, só você sabe contar. Eu não consigo escrever um livro para Leila, não consigo escrever um livro para Kátia. E vocês não conseguem escrever o meu. É o que eu vivenciei, a única história, a nossa história está escrita, é só Deus que sabe. Sim. Só Ele. A única e verdadeira história é só Deus que sabe da nossa história, não tem. Por isso que você tem que contar para Deus. Né? Seja bem-vinda, Flavinha, a Dani. Gente, eu deixei uma mensagem no meu livro, no final, que ó, seja o brilho natural que reflete nas pessoas que te observam. Nossa, que lindo. Eu falei sobre autocuidado, né? Eu achei que eu fosse parar com Merkei, né? E escrevi sobre autocuidado. Mas assim, as pessoas gostam, tem feedback, né? Isso é muito bom. Sobre quando você recebe... Eu vou finalizar aqui com vocês, que eu tenho um atendimento agora, eu tô atrasada. Então assim, eu já vou deixar aqui o meu trabalho, né? Com vocês, eu sou terapeuta, como eu já falei. Eu faço sessões terapeuta para quem precisar. Eu vou lançar minha mentoria Gerar, né? Que é o método Gerar, que é mulheres que são mulheres que geram milagre. Lá eu falo com as mulheres todos os dias. E eu comecei uma sequência de live hoje, às 6h59 da manhã. Minha primeira live está no meu perfil. E... Então, assim, gente, eu realmente, eu disse assim, eu entendi o meu propósito, né? Mas eu também entendi que dentro do meu propósito eu preciso gerar movimento, porque não adianta você ter um propósito e ficar parado no lugar, porque ele não vai acontecer sozinho, ele não vai transformar sozinho, ele precisa de Leila para ser exercido, entende? Então, assim, eu sei o meu propósito, mas eu preciso entrar em ação, eu preciso entrar em movimento. Então, eu preciso gerar transformação na vida das pessoas. E como eu vou fazer isso? Falando, né? Vindo aqui nas redes sociais, alcançando pessoas, trazendo essa transformação para ela, né, dona Leila? Então, assim, você é uma pessoa linda.
Você é uma pessoa muito iluminada, uma pessoa muito doce, muito meiga, uma amiga maravilhosa, um presente que Deus me deu, vocês duas. Então,